Jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Jais Catafessa do podcast O Casal do Têxtil e ao meu lado, Juliana Harps. Oi, tudo bem com vocês? Gente, a primeira gravação do ano, estou muito feliz, né? Enferrujados? Mais ou menos. Mas descansados. Foi um intensivo esse final de semana, né? Ah, isso foi. Que a gente tava num evento incrível e daqui a pouco tem também vídeo no canal. Não vou mais falar, é só seguir ali no Casal do Têxtil no Instagram. Tem várias coisas legais que aconteceram nesses 2 dias. Foi intenso e a gente ficou aí segunda e terça. Nem nos stories não aparecemos mais. Verdade, baita evento, é bom acompanhar isso aí. É, isso aí. E hoje, gente, o nosso primeiro convidado vem com uma experiência, assim, ímpar. Eu fiquei encantada porque ele nos conduziu a uma visita a uma fábrica que nós visitamos no ano passado, uma fábrica centenária. Ele melhor do que ninguém para também falar sobre ela. Mas antes nós vamos saber um pouquinho mais sobre ele. E antes de apresentá-lo, eu vou passar um pouquinho da experiência dele para vocês tentarem descobrir aí, tá? Então hoje conosco ele tem formação em tecnologia têxtil no Senai CETICT do Rio de Janeiro, administração de empresas da Univale e Itajaí. Ele foi professor do curso técnico também têxtil no Senai de Brusque, fez MBA de gestão da cadeia têxtil na Unifeb e atualmente gerente de produto e pesquisa de desenvolvimento na Renovil, gente. Aê! Nilson Ebeli. Um prazer te receber que aqui. Honra, queridão. Que Seja honra. bem-vindo. Oi, Juliana. Oi, Jason. A satisfação é toda minha poder participar desse evento com vocês. Para mim é uma grande alegria mesmo poder falar do que eu faço, né? A minha vida toda eu trabalhei na indústria têxtil, né? A minha formação, os cursos que eu tenho é tudo voltado para a área têxtil. E comecei então na Renovil, um garoto, era muito novo. O começo foi na Renovil? Foi na Renovil. Antes a gente fazia algumas coisas também na infância. Uhum. Sou nascido em Guabiruba, uma cidade pequena, hoje com 25 mil habitantes, toda industrializada no ramo têxtil. Mas isso há 40 anos atrás. No Guabiruba tinha 2 fábricas, né? Uma fábrica de brinquedos de madeira e mais uma fiação. E elas não existem mais, né? A Guabiruba acompanhou a evolução do têxtil da região e se industrializou. Mas, voltando lá, né? Eu, há 40 anos atrás, era trabalhar na fábrica ou trabalhar na roça em Guabiruba, né? Certo. Mas, antes disso ainda, também... a vida sempre, né, vai proporcionando, sei lá, as oportunidades ou vai te direcionando para algum lugar e você tem que buscar aquele caminho e foi. Mas desde pequeno, assim, eu me via muito curioso. E então, na Guabiruba, ali, 40 anos atrás, ou tu ia trabalhar na roça ou ia estudar para padre. Eu não queria trabalhar na roça, então fui estudar para padre. Olha! Com 10 anos de idade. Era uma época diferente, né? Tudo assim, da Igreja Católica. E então, aos 10 anos de idade, eu saí de casa. Fui morar numa cidade aqui no norte de Santa Catarina, em Rio Negrinho. E imagina, isso hoje é um menino de 10 anos sair de casa. E saí em começo de fevereiro, o final de fevereiro ali, fui ver meus pais só de novo nas férias de julho. Nossa. E isso foi, fiquei alguns anos então, Rio Negrinho, Corupá, isso agregou muito e despertou muito esse interesse de querer saber das coisas. Como ali já vinham pessoas, né, meus colegas, em Corupá, aqui perto, nós éramos em 200 garotos ali. E tipo, a gente era tudo novo, era tudo adolescente. Então, ali você já tinha que meio que dar um jeito na tua vida. Tipo assim, era tu no meio de 200. Certo. Não tinha competição, mas tem sempre aquele negócio que tu Tem que estar esperto. tem que ficar ligado. Então, isso agregou muito, sem contar também que o ensino médio, então, eu fiz todo no seminário, né? E a instrução que as aulas que tem lá, cara, tipo assim,
Na sexta série a gente tinha aula de latim, na sétima tinha aula de francês, Legal. aí na oitava eu tinha aula de grego. Cara, o que isso agregou na vida para mim hoje? Sei lá, eu não falo latim, né? Mas é tudo assim, evolução, aulas de teatro, aulas de coral, isso tudo a gente tinha, que não tinha na Guabiruba, né? Na Guabiruba era tipo 4º ano e aí ou tu vai para a roça ou vai trabalhar. Certo. Né? Então eu terminei o 4º ano e sem contar que era uma felicidade para a mãe, né? Ter um filho que era assim, então tá, Sim, foi. sim. Mas eu não quis. Na verdade, aí teve outros contratempos ali. Na verdade, era muita regra também. Cara, era muita regra. Eu nunca me dei muito bem com regra. Aí, numa das férias, resolvi não ir mais. E aí, fiquei em Guabiruba de novo. Cara, e era aquela coisa. Eu trabalhar na roça, um pedreiro, cara. E aí, não, tem que trabalhar na fábrica. Quer trabalhar na fábrica, vai para Brusque. Brusque, né, tinha as grandes têxteis na época, a Renault, a Bittner, a Schlesser. E a Iresa, que hoje é a Renovil. A Iresa é uma filial da fábrica de tecido Carlos Renault. Né, que a fábrica de tecidos Carlos Renault, ela foi fundada pelo cônsul Carlos Renault, foi um dos maiores empreendedores de Brusque, da região, no século XIX. E então, em 1892, ele fundou a primeira fiação de Santa Catarina, e depois a fábrica de tecidos Carlos Renault. E em 1925 ele fundou a Indústria Renault S.A., né, que ficou na família até o ano de 2005. Nossa. Passou por muitas transformações, né? E eu, então, como não queria trabalhar de servente de pedreiro e nem trabalhar na roça, fui trabalhar na fábrica e entrei num setor lá dessa fábrica de tecidos, chamado de urdimento. Não sabia nem preparação, a tecelagem, urdimento, né? Sim. E de lá, então, fui buscando as oportunidades que apareciam, a gente foi se preparando. E assim, estou lá há 40 anos. Nossa. Teve um período que eu fiquei legal. fora, né? Teve um período ali... Uma pausa. Teve uma pausa de 2007, até de um ano e pouco. 2007 a 2008, fiquei fora. Tentei empreender, não sou empreendedor. Achei que tinha tirado o ano sabático. Seria bom, né, Charles? Mas Tudo não. bem, aqui todo mundo entende que o empreendedor é meio louco, meio corajoso demais e que não, realmente, quando não tem, assim... Não tem na veia, não tem, né? Vai insistir no quê, né? Sim, Wilson? os 100 anos de história da Renovil, né? Então a Iresa depois passou a se chamar Renovil e sob a gestão do Armando Rez de Souza, em 2006, mudou para Renovil. E nesses 100 anos de história, né, a Renovil foi fundada em 1925 como uma filial da fábrica de tecidos Carlos Renault, e nos 100 anos de história sempre teve que se adaptando. Sim. Começou fazendo tecidos de gobelim, uns jacar, que é para forração de cadeiras, estofados, decoração. Né, tecidos mais grossos. Os famosos... Não era para vestir. Não, na época não. Então, lá na década de 40, mudou para fazer tecidos para vestuário. Né, já... Mais fino. Em 40. Na verdade, eram uniformes para guerra. Certo. Os tecidos lisos ali, que foi na Segunda Guerra. E na década de 70, mudou para fazer uns fios tinto, xadrez, começou. Né? Bonita sim, camisa, sim, Fernandinho. Sim. Entendi. Alguém lembra dessa propaganda? Claro, Que bom. Tem gente Tem. Então, né? Claro que sim. Então essa marca era o Westop. E é do grupo Alpargatas, e na época ali a Renovil, que era a Iresa, ela era o principal fornecedor desse tecido, do Fernandinho. Esse comercial ele foi reeditado agora, né? Tem uma, não vi. no YouTube tem Não uma peguei, versão não peguei. nova aqui, ó, que ficou que o Fernandinho, que era o cara que ia sendo promovido, né? Era bonitinho. Tava sempre com a camisetinha A alinhada. camisa alinhada, Ai, que estava legal. sempre Isso. inovando com a camiseta. E ele foi Bonita camiseta, Fernandinho. essa propaganda foi inovada, ficou bacana de novo, né? Mas enfim, a Renovil, então, isso impulsionou muito a marca para nós fazermos os tecidos fio tinto, xadrez, para camiseta, Nossa, tá? que legal. Uma das transformações que aconteceram na empresa, né? Depois, na década de 90, se investiu muito em fiação, e nós fomos uma das maiores fiações do Brasil. Na época produzia 1.300 toneladas de fio mês.
né? E isso foi na década de 90. Então, nos anos 2000, houve a separação da empresa, que era filial, né, matriz e filial, onde estava na quinta geração da família Renault, e os irmãos, os primos, então resolveram, vamos desfazer as empresas. O Gilberto ficou com a Iresa, que hoje é Renauville, e o irmão dele ficou com a fábrica de tecidos, Carlos Renault. Isso foi no ano 2000, teve a separação, então ficamos independentes. Certo. E Renauville, então, continuou até 2005 na gestão do seu Gilberto Renault, e a família Renault, então, saiu fora, e em janeiro de 2006 assume o Armando Rez de Souza e Márcio Luiz Bertoldi. O Armando, o cara da visão de negócio, o empreendedor de tecidos de moda da família Dudalina, né? Sim. E o Márcio Luiz Bertoldi, um advogado que cuidou das finanças da empresa. Os dois, assim, eu falo, cara, o Márcio e o Armando é unha e carne, né? São hoje deu super certo. Que bom, aquela matemática que deu super certo. Não foi fácil, tá? Quando que é, né, Nilson? Sim. Foi uma transformação muito, muito forte, né? Mas que precisou ser feita na empresa, né? É o histórico. Para manter uma empresa 100 anos ali, assim, você tem que acompanhar. Gente, Ou o que fazia uma acontece... transformação dessa, Ou não existia mais. Então, já acontece 100 anos, gente. Na época, em 2006, quando eles assumiram, existiam 4 empresas têxteis grandes em Brusque. Verdade. Só existe a Renauville, Pois é. porque se atualizou. Né? Isso Porque fez as grandes mudanças. Que triste isso, né? Sim, não é bacana não, né? São empresas centenárias com tecidos espetaculares. A companhia industrial Schlesser era a maior de Brusque, né? Ela era muito forte, cama, mesa e banho, fazia tecido plano, tecidos sempre inovando. Depois a própria nossa matriz... Isso não existe mais mesmo. Não existe mais, não. A matriz da Renauville, né? Nem a fábrica marca de tecidos, não é usado mais. Não, nem né? a marca da Schlesser não... Eu acho que não, tá? Também não vi Eu mais. acho que não. Porque é um ativo, né? Sim, ela tinha mais de 100 anos quando parou a atividade. E depois a matriz da fábrica de tecidos Carlos Renault também não existe mais. E a Bittner também não existe mais. A Bittner, que era muito forte em cama, mesa e banho também, né? Era uma das maiores. Mas por quê? Aí a gente não sabe, né, os motivos. muito... Mas assim, o fato é que o que se mantém, no meu ponto de vista, né, o que mantém uma empresa ser centenária e manter a a busca por inovação. Né? Saber trabalhar com as pessoas, claro. Sim. E, sem um time não dá, né? Sem o time nada não se faz. E então, hoje, a Renauville, né, ela está como presidente o seu Armando Rez de Souza, o Márcio Luiz Bertoldi continua como diretor financeiro, e eu faço parte da equipe lá como gestor de produto. A área que eu atuo lá é um setor bacana, que a gente trabalha com pesquisas, desenvolvimento, e a minha principal função no momento talvez seja, né, fazer uma ponte entre o comercial E a produção. Ainda tem o setor de pesquisa e desenvolvimento no meio, a engenharia, que faz o cadastro desses produtos, e a produção. Certo. E muito treinamento em produção. Cara, e Juliana e Jason, eu gosto de produção. Eu adoro. Mas tá a no meio gente da via produção. isso quando você estava apresentando a fábrica para nós. Acho que eram os nossos Foi legal, olhinhos né? apaixonados e o teu também, porque a gente via mesmo que você gostava daquele ambiente assim. E a trajetória minha dentro da Renauville, eu comecei... na verdade, a minha vida profissional e também a pessoal estão diretamente ligadas na Renauville. Porque depois a pessoal, eu conto mais tarde, se vocês acharem por legal. Conta agora! É que a minha esposa também trabalha lá há 40 anos. Eu conheci ela. Conheceu ela lá? Conheci ela lá. Que Olha lindo. só. Juliana, eu lembro até... eu lembro a roupa que ela veio trabalhar o primeiro dia. Uau, Olha que só. legal! Olha só que eu me apaixonado. Mas, enfim, no setor, eu entrei lá naquele setor de urdimento, preparação até selagem. Eu entrei em agosto de 85. E a Rosane, minha esposa, ela entrou em novembro de 85, no mesmo, ela fez 40 também ano passado, né? Ela continua lá direto também. Por isso eu digo assim, que a minha vida, tudo que eu sei, eu aprendi por causa da Renauville, na parte têxtil, na área técnica.
E da minha vida pessoal, cara, hoje é a minha família, é a minha esposa, as 2 filhas. A filha mais nova quase nasce lá dentro. Né? Começou a sentir as dores, me leva para a maternidade, 1 hora e pouco depois estava com a Natália no colo. Enfim, isso tudo faz, né, com que a gente... Tem uma relação muito íntima muito com a forte, empresa, né? exatamente. Exato, né? Exato. Como é que eu cheguei a ser o gestor, né, de gerente de produto, né? Sim. A trajetória ali foi bem longa. Aí eu trabalhando ali no urdimento, aí foi auxiliar, fazia de tudo. Né? E tinha muito assim, a gente gostava de competir, cara, não sei, né? Eu vou fazer melhor. Tem que amarrar um pouco mais ligeiro que o meu colega. Não, tem que ganhar nele, tem que amarrar mais ligeiro. E aquela visão da curiosidade, isso acho que nunca me deixou. Porque, vamos lá, botar 85, 86 ali talvez foi, né, o ano em que eu estava trabalhando e a empresa começou a investir muito em máquinas de fiação. E esses maquinários eram tudo importado, vinha da Europa, mais especificamente da Alemanha. Eu sou descendente de alemão, na verdade... Comunicar com os técnicos. Isso. Então. Isso que me ajudou, Jason, né? Isso que foi assim, o que foi, né? Então, eu até os 7 anos falava só alemão. Na Guabiruba, nossa, lá, assim. O alemão, o dialeto, né? O Bades lá, mas só falava também, não escrevia, não lia, né? Certo. Mas geralmente era comum na Guabiruba lá, o menino vai entrar na escola, não tinha o primário. Ela entrava direto no primeiro ano, né? Então, quando tu ia para o primário, vou ensinar esse menino aí a falar o brasileiro, né? Para poder se comunicar. Sim. Mas no primeiro ano, assim, o professor tinha a incumbência praticamente de ensinar nós o português, né? E aí foi... Mas esse alemão, esse Bades, esse dialeto, me ajudou na minha profissão, Claro. porque eu queria conhecer o cara que estava lá na fiação montando máquina, o Albert Metz. Daí eu cheguei lá meio inibido, cara, fui ver lá e fui chegando mais perto, cara, tipo, tu vai comendo, vai chegando e good morning, wie geht's, né? E assim foi, no outro dia o cara já conversava um pouquinho mais, na hora do intervalo eu fazia isso, tá? Que eu trabalhava das 5 da manhã até 13h30 e tinha uma meia hora de lanche lá, comia rapidinho, tomava o café, vamos lá falar com o alemão. Para ver como é que são as histórias na Alemanha. Meu pai dizia que na Alemanha, cara, as estradas de roça, tudo asfaltado. Então não tinha, né, contato. Então fui lá, queria falar com esse cara. E assim foi indo, um dia no café, aí outro dia eu fui depois do horário, depois das 13h30, fiquei falando com aquele alemão lá, e era legal, e aí ele, bring me den Schraubendreher, bring me den Druckvorschlauf. E eu ia ajudando ele, que sei lá, eu queria saber. E isso, os líderes ali, os supervisores, cara, tu consegue falar com esse cara? Eu me viro, né? O cara era gente boa, não, eu me viro, mas tu, a gente tá, fica aí, ajudar para montar, Pô, Claro. Fiquei. E aí... Tudo que tu querias. Isso. E eles também, né? Tudo Eles que eles também? queriam, É. alguém interessado naquilo. Né? Eu nem... Meu Deus do céu, para mim era uma chegar em casa e contar essas histórias pro irmão mais velho, pro irmão mais novo. Cara, era bacana, sabe? Tu chegava em casa assim, tu esperava muito, eu gostava muito quando alguém vinha, contava as histórias de como é que era. Tá bom. Aí, mas aí, assim, não foi muito tempo, tá? Sei lá, 1 mês, 2 meses, talvez. O tempo da montagem da o máquina. tempo da montagem das máquinas ali. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, eu quero sair o mundo, quero conhecer o mundo. Eu quero ser que nem o Alberto. Cara, eu quero ir conhecer o mundo. Que é um técnico que montava uma hora a máquina em algum lugar, outra hora em outro. O mundo todo. Entendi. E assim, tinha um amigo meu, Carlos Nusso. Também da Guabiruba, ele trabalhava na Schlesser. E o cara saiu lá da Renault, montar máquina na Schlesser. E aí o Carlos, tu viu o cara lá montando? Vamos lá. E o que precisa para ser um montador? Tem que ser, no mínimo, fazer um curso técnico ou um engenheiro têxtil. Aonde que tem? Só no Rio. Aí nós, caramba, como é que nós vamos para o Rio de Janeiro? Como é que... não sei, tem gente que já foi. Tinha técnicos formados no Rio lá, vamos falar com esses caras. Daí, tipo, eu e o Carlos, nós trocamos muita informação, né? E no ensino médio na Guabiruba lá, então, né? Aí, tá bom, aí pegamos, no Senai CETIC, do vestibular a nível nacional. Eu fui fazer o vestibular, tomei um cacete. Não deu certo, né? Era muito concorrido, né? Primeira, assim, sem saber, né? Eu não lembro, mas era tipo aí
40 candidatos para uma vaga, mais ou menos assim, né? Não deu certo, não deu nada certo, foi muito ruim. E aí, mas me preparei. Aí, mas na época tinha os cursos pré-vestibular. Não desanimou, daí? Não, cara, né? Eu botei aquilo na cabeça, tinha que ser. Que, né? A gente sempre tinha essa visão. Pô, o cara... Tinha uns lá na empresa já que tinham feito esse curso técnico lá, e os caras tinham cargos de supervisor. O cara tinha a Brasília nova, o cara tinha... Né? Sei lá, aquelas coisas que o moleque botava na cabeça, né? Não estava errado, não. Então, aí eu me preparei num vestibular e aí deu certo. E aí deu certo, eu fui para o Rio. Com bolsa de estudo daí? Não, pela empresa. Pela empresa? Cara, a escola técnica, o Senai CETIC, ele tinha uma avaliação que ele era a melhor quarta escola técnica do mundo. Do mundo. E todas as escolas técnicas, ele tinha um conceito assim de excelência mesmo. Os fabricantes das máquinas, eles tinham interesse em trazer as máquinas lá que tu fazia um merchan com isso, né? Sim. Mas enfim, então, aí, para ir para lá, eu não precisei. Tipo, o Senai te pagava passagem de ônibus de Florianópolis até o Rio. Uma vez tu aprovado, tu estava feito. Então, assim, aprovei. Só tinha que passar. Aí, e depois lá também o Senai fornecia almoço, janta e hospedagem. Nossa! Material didático. E ainda te pagavam uma ajuda de custo. Que dava para tomar uma cervejinha. Oxi. Mas era outra época, né, Jais? Né, Juliana, assim, era... Então, eu lembro que eles depositavam numa conta e eu continuei trabalhando na Renovil e eles me pagavam um salário mínimo. O salário mínimo na época era $60. Certo. Né? Assim, não dá muito... Mas a gente era novo, era tudo que tu queria, a gente encara, né? Tu encara assim tudo muito... A gente não tinha muito o que gastar também, né? Eu vendia uma motozinha legal que eu tinha, já tinha feito umas horas extras, já tinha comprado a moto boa, eu vendia uma moto legal também, né? Para dar arrancada, para pagar o pré-vestibular, aquelas coisas. Mas enfim, e aí depois então... Por que eu não eu fui para lá, mas nunca fui de leito, tipo, né, o Senai pagava o dinheiro, um ônibus leito para a gente aí, depositava esse dinheiro, sempre comprava convencional, para fazer um pé de meio. Itapemirim. O pinga-pinga. Tradicional pinga-pinga. Ia direto. E aí, assim... Disposição tem aqui, nós... Cara, né, eu tinha 20 anos, 21 anos na época ali, e a gente tinha... vontade, né? Queria. Que demais. Sair de Guabiruba para morar no Rio de Janeiro já era uma grande... E aprender, né? E, cara, assim, as aulas ali, então, eram... no período da manhã era aula teórica e à tarde as práticas. Os melhores laboratórios tinha naquela escola. Os melhores laboratórios têxtil do mundo tinha naquela escola. Mas tinha aula até no sábado. Não tinha muito tempo também para brincadeira, assim, né? E os melhores professores, hoje, assim, o material didático que você pega, foram aqueles meus professores que editaram, né? Então, isso foi o melhor curso que eu fiz da minha vida. Aqueles anos que eu fiquei lá no Rio, 3 ou 4 anos que eu fiquei lá, assim, que agregou demais, né? Mais do que uma engenharia hoje, assim, em termos de cálculos, as máquinas eletrônicas hoje. Você não precisa mais entender de cálculo, de como ela funciona. Sim. Né? Mas o software que está dentro de uma máquina, aquele cálculo que a gente aprendeu a fazer na calculadora normal, no papel. Né? A máquina maçaroqueira, quem entende de fiação, é a máquina mais complexa da área têxtil. Né? Em termos de cálculos, de engrenagens, de velocidade periférica, de diâmetros de cilindro, de polia motora, movida... de título de entrada, título de saída. Essa máquina faz o quê? Ela faz o pavio, que é a maçaroca que vai alimentar o filatório de anel. Maçaroqueira. Hoje ela é toda eletrônica. Se digita no painel título de entrada, título de saída, ela se ajusta. É bacana, isso bonita, é legal. Né? Mas a conta que está lá dentro, naquele software, é aquela que a gente aprendeu a fazer. Que saber antes. Exato. Né? A conta que o computador faz é essa ali. Enfim, e aí, assim, as histórias bacanas, né? E aí, nessa época que eu fui para o Rio, falei, não, a hora que eu formar, eu vou querer entrar numa multinacional. Mas aí, cara, a vida sempre traz as coisas bacanas. Eu já namorava com a Rosane, que é minha esposa ali, e numa das férias, então, desses tempos que eu dava para lá, a gente também vinha de férias aí, era dezembro, voltava final de fevereiro, tinha as férias de julho. Daí, numa dessas férias, assim, cara, aí namoramos muito, a Rosane engravidou e eu resolvi não ir mundo afora. Fiquei com elas aqui
né? E aí nasceu a Bruna, a filha mais velha, nasceu enquanto eu estava lá no Rio. Ah, tu estavas Eu lá estava ainda. morando, eu fui ver ela só alguns dias depois. Tu falou isso lá pra Aham, nós. eu cheguei a contar lá da vez. Tu contou isso, aham. Verdade. Era bacana, cara, mas era assim, né? Era assim? E valeu a pena. Então, né, eu mudei, eu tinha ideia E disso. não aí. tinha, Nilson, que angústia, né? Fala pro nosso espectador aí, quem tá assistindo. Que na época, né, Nilson, não tinha assim o WhatsApp, não sabia o que tava Carta. acontecendo. Já, né? isso era carta. Era carta. E aí assim, ó, meu bem, o teu filho nasceu, né? Aí foi uma ligação telefônica, minha Nossa. mãe ligou, aí tinha só um telefone no alojamento lá na recepção, mas eu lembro de manhã me chamaram para ir na recepção, tem uma ligação, eu fui lá e a mãe falou, ó, Nilson, nasceu, o que é? Menino, que não tinha ultrassom na época. Ah, menina, cá, que legal, como é que elas estão? Ah, estão bem, tá bom. Tu vai vir para cá? Vou tentar vir, né? E assim, eu não tinha dinheiro para vir na hora. Assim, e aí eu lembro, poxa, que bacana, eu e a Rosane, a gente tinha conversado, se fosse menino seria Arthur, se fosse menina seria Jéssica. Enfim, aí tive a notícia, legal, estão bem, vou para aula. Peguei material, fui para aula, aí cheguei na sala de aula lá, a turma, e contei para uma das meninas aí que fazia o curso, nasceu a minha filha, que ela tinha vindo no casamento também. E aí disse, mas tu não vai lá? Eu disse, não, Isaura, cara, não dá. Não dá, cara, não, cara. Não. Aí, na hora, arrancou uma folha de caderno aqui, ó, para nós ajudar o colega Nilson a ir lá comprar a passagem. Tem a folha guardada ainda lá em casa, tá, cara? Tem aquela folhinha guardada dos nomes das pessoas. Cada um deu uma ali. Cada um deu uma ali e eu saí. Que lembrança. Peguei o ônibus lá, rodoviária, o primeiro que apareceu, Rio de Janeiro e Itajaí. Cara, primeiro embarquei. Era um pinga-pinga, cara. Esse foi mais custoso. Esse foi mais demorado. Foi, sem dúvida, foi mais demorado dos ônibus. Pensa, paixão de chegar em casa para ver. Aí cheguei em Itajaí, de Itajaí outro ônibus para Brusque, de Brusque aí na rodoviária fui a pé até a Renovil, emprestei a moto de um amigo meu e fui até a maternidade ver elas. E aí cheguei lá 3 dias depois. Não se acreditaram, né? Meu Deus, tu veio agora? Aí, mas outra passagem que o nome dela, que legal, é a Jéssica. Nilson, vamos dar o nome de Bruna? Tá bom, cara, pode ser Bruna. Aí ficou o nome de Bruna. Mas quando eu voltei pro Rio, como é que tá a Jéssica? Não é a Jéssica, é Bruna. A Bruna. E assim, aí depois, assim, na época não tinha, né? Os WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada, era com carta. Ela mandava fotos para mim de como ela estava, assim, a menina. Mas eu perdi a boa parte da infância dela, não estava. Mas assim, tudo, a Bruna tá aí, tá legal, já tem uma neta agora. Que legal. E ali depois que eu formei, aí foi um outro, talvez um caso bacana que aconteceu na minha vida profissional, né? Formei, voltei para Renovil e aí o foco não era mais em mundo afora, era ficar com a família. Uhum. Era ficar com a família. E a oportunidade que apareceu nesse período, depois que eu formei no Rio, de novo, a empresa investindo muito, comprando muita máquina em todos os setores. E aí eu fiquei 2 anos fazendo estágio na fábrica toda. Desde a fiação até ordimento, processo de engomagem, tecelagem, comprando muitos áreas e beneficiamento. E aí, né, isso agregou muito. Vim com a cabeça nova, bastante informação. Olhando com outra ótica para cada uma das suas passagens. E aí, novidade, cara, tu trazia novidade. Isso tudo fazia dar um reconhecimento. Sim. E então, em todos os setores, eu fazia férias de supervisores. A empresa não tinha férias coletivas final de ano, né? Então, os supervisores pegavam férias alternadas. O Nilson ia lá fazer férias. Cara, isso para mim só agregou. Criou uma polivalência, né? E assim, né, os cursos, tudo me ajudou muito, mas talvez a metade, né? A outra metade eu aprendia com as pessoas lá junto. Mas por causa da curiosidade, né? Da curiosidade. De buscar, né? Porque não... E as pessoas gostam de ser perguntada. E talvez é um jeito meu de trabalhar, é que eu também gosto de conversar, de pegar essas informações e de captar novas sugestões. E uma orientação que eu passo com as pessoas que trabalham comigo, quando alguém te traz uma sugestão, nunca deixa sem dar uma resposta. Se dá, ótimo, beleza. Se não diz, por que não deu para fazer?
Praticamente todo dia alguém te traz alguma coisa na vida da produção. Cara, o que dá para fazer? Às vezes vem umas coisas bacanas, às vezes vem umas coisas muito loucas, né? Que não tem jeito. Tu fica ali pensando, como que eu vou dizer para essa pessoa que não dá? Mas tem que ser dito. Né? E tu fala, se a pessoa fala para ti, tá bom, vou ver o que eu posso fazer. Não vai ver. Eu não confio. Né? A gente pensa assim, eu também tenho uma coisa assim, do tipo, não me diz que não dá. Vamos ver então como dá. Eu penso assim, né? Mas aí é o que tu falou, né? Sugere alguma coisa, então, não? Ou explica por que não dá, a pessoa até já vai pensar assim, então talvez se a gente fizer dessa maneira, né? Isso. Já volta assim, Sim. né? Hoje a Renovil é reconhecida assim como ser uma empresa inovadora, criativa, né? Aí, como é que você faz a pessoa ser criativa? Não sei se existe algum curso, né, ou algum material que dá. Então, como que a gente trabalha? Eu trabalho lá, dar autonomia para as pessoas apresentar novas sugestões. Certo. Sem ceifar Isso. De repente veio uma ideia disruptiva ali, muito importante, não é? Exatamente. Já teve muito caso assim. Teve uns projetos que a gente trabalhava na empresa, nós chamávamos de know-how. Uma equipe, na época que eu gerenciava a equipe de engenharia, de processos, aí tinham 5 pessoas trabalhando comigo. E a área têxtil é muito vasta, assim, não tem, acho que alguém que diz que sabe tudo. Eu não sei tudo, né? Não dá para saber tudo. Mas aí a equipe, eu direcionava da seguinte forma, eu botava o cara lá que entende de fiação, tu cuida dos projetos da fiação. Cara, o outro lá cuida dos projetos que é da tecelagem, porque, cara, eu sei que na tecelagem tu é especialista, tu vai bater o pênalti, tu vai fazer o gol. Certo. Mas esse da tecelagem, então não tem a obrigação de cuidar tanto da fiação ou da tinturaria, né, do beneficiamento. Então, eu sempre trabalho, cara, especialista por área. Cria esses especialistas. Isso funcionou muito. E sempre assim, e traz ideia, cara, traz ideia. Dá essa autonomia, dá essa liberdade para as pessoas que têm o conhecimento técnico, eles ir lá numa máquina, vou trocar um fio de trama, vai alterar uma densidade, vai dar um produto novo. Se vai ficar bom, não sabemos. Se não ficar bom, aí é o papel do líder, aí é o papel de quem está na frente, segura o rabo de foguete. Acontece as coisas ruins, não é legal, né? Não é legal, acontece a coisa, e acontece, mas aí segura aquilo, responsabiliza, fala que sempre vai vir coisa nova. Né? E como eu falei, teve muitos tecidos que nasceram dessa forma dentro da Renovil, muitos tecidos assim que a gente, tecido plano. A Renovil faz tecidos planos, né? Que é entrelaçamento de fio de urdume com fio de trama. Então, então ali às vezes você tá uma tricoline básica, vamos supor ali, ela tem o ligamento tela, tafetá, e em torno de 100 a 120 gramas, né? E aí pode trabalhar com fio 30, com fio 40, tudo depende da gramatura, se é mais fechado, mais aberto. Mas se você trocar às vezes só um fio de trama, é um setup rápido, né? Não vai atrapalhar muito, controla. Pode dar um produto muito bacana. Isso aconteceu com um tecido que a gente tinha lá, eu lembro muito bem desse caso, que foi um que a gente gosta de falar, um dos know-how assim, que deu muito certo, um tecido que virou um campeão de venda. Olha. Ele tinha uma estrutura de urdume com fio 10 flamé, e a trama dele também era 10 flamé. Daí uma das pessoas que trabalha comigo, ele veio, cara, se nós botar um fio de viscolinho na trama aqui, o que vai dar? Não sei, vamos tentar, aquilo que você falou ainda há pouco, pelo menos vamos tentar. Né? Que para mim é uma das regras da criatividade. Você dá a liberdade e a autonomia para a pessoa criar e nunca dizer que não, dizer pelo menos vamos tentar. Vamos tentar. Pelo menos vamos tentar. E aquele ali foi campeão. Foi campeão. O nome do tecido é Ruka. Ruka, gente. Sim, legal. Ele ficou muito eclético. Depois, eclético, eu digo assim, ele foi usado tanto para masculino quanto para feminino, para bottom, para top, para blazer. Os melhores. Como é que é? O pano coringa, né? Coringa. Pode ser utilizado em vários lugares. Hoje, coincidentemente hoje, na empresa a gente estava conversando lá se ele continua em linha ou não, que ele teve o tempo dele. Né? Tipo assim, moda, né? Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta. Mas e o aprendizado que ficou com tudo isso? Sim. Né? Cara, o Ruka deu certo. Teve alguns que não... Teve muitos que não deram certo. Não deu, assim, não é que não deram certo, é que não virou comercial. Certo. Né? Mas está no acervo, aí a gente pode... Existe aquele objeto. Que legal, né? Eu penso o acervo.
Pois Pensou é, o né? acervo. Pensou o acervo. Um pouco a gente viu, né? Mas, deve ter Nilson, muito, o né? segredo do gestor olhar todas essas tentativas e saber ponderar, né? Que as tentativas assertivas têm que ser mais do que o prejuízo causado pelas que deram errado, né? Então tem que ter uma conta positiva, né? Tem que Não ter só glamour, né? Sim, só sim. romance. Tem que ter umas regras, né? Você tem que impor alguns limites, algumas regras, senão de fato. E muito também registrar, catalogar, que às vezes tu está fazendo, não registra como é que foi feito. Pois é, como é que foi feito, né? Mas, assim, claro, acontece. E então, a Renovil ali, inovadora. Nós temos um orçamento mensal, né, para esse setor de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, que lá envolve esse setor de engenharia. Né, que eu entendo que muitas vezes quando aquilo bate na conta, na planilha de custos, é um dos fatos que é olhado. Está valendo a pena os investimentos que está surtindo, que está trazendo? Sim. Né? Então, o mercado, o que está pedindo hoje? Daí guia um pouco, né? Vamos para esse lado. O mercado está pedindo Nilson, tem isso. um pano que toca desde sempre, nunca para a máquina? Tem um que trabalha... assim, ininterrupto no tear, não. Mas existem tecidos, desde a época que eu entrei, de urdidor, são feitos até hoje ainda. Tem 2 tecidos que legal. eles têm vendem normal, normal. com a mesma estrutura, com a mesma base, uma flanela clássica. Que legal. Que desde a época que eu fazia o urdume deles no tear, e assim ele continua 100% algodão. Que produto campeão, né? É um tecido chamado Julita. Julita! Tinha uma época em que os nomes dos tecidos eram tudo nomes de pessoas ou de cidades, né? E hoje o marketing da empresa mudou, então os nomes têm um significado também, mas é um nome... Não é uma pessoa. Não tem uma regra. É a junção de alguma coisa. Cara, um exemplo, o nome do tecido, eu participo algumas vezes ali, mas teve um tecido que o Mark precisava dar um nome comercial dele. Me fala desse tecido, como é que ele é feito? Bom, ele é baseado no tecido que foi do Alité, que era um duplo, mas ele é bem melhor que o do Alité, porque ele não esgarça, ele é bem melhor, porque as cores ficam mais definitivas. Ele é bem melhor, vai ser bem melhor para costurar. Esse é o nome do tecido. Eu disse, qual? Bem é o nome do tecido. Com N, para não ficar o bem com M, bem com N. Ficou bem. E é a participação, né, minha, contribuição que eu faço com o pessoal do marketing também. Para pegar a essência do tecido mesmo, né? Para não fugir do negócio. Que legal. Que essência de participação, né? Lógico. Todo mundo, né? Que legal. Muito massa. Nilson, aquele dia tu mostrou, né, na nossa visita à Renovil, tu mostrasse muitas etapas. A gente ficou muito apaixonado pela a parte do jacquard, né? Porque a gente veio de fábrica, teve algumas visitas, mas há muitos anos atrás, dentro dessas fábricas, né? Mais malha, né, Ju? Mais malha, logicamente. Isso a gente via meio de longe, assim, né? Isso, os tecidos eram comprados, né? E já vinham prontos. Inclusive muitos cortes da Stilesser que nós estávamos falando, a gente teve acesso quando a gente desenvolvia produto, né? Mas... tudo muito bonito, complexo, bonito e bem arquitetado. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? A gente saiu ali com... E você explicando tudo, assim, até quem estava lá junto na visita foi a banda Cavalinho, né? Beijo pra banda Cavalinho. Queridos. Foi muito bom visitar a Renovil com vocês, foi muito bom. E... eles também estavam usando, né, camisas confeccionadas com tecidos de jacquard. E eram tecidos de jacquard. Tecidos de jacquard da Renovil. Que legal. Sim, os tecidos de jacquard da linha de tecidos que nós produzimos, o jacquard é o meu preferido. É o que eu mais gosto de trabalhar, desenvolver, que é o que mais dá oportunidade de texturas, pesos, gramatura diferente. Nós fizemos 4 linhas de tecido. Os lisos, que são os unicolores, o que está muito forte assim para fazer calças lisas de uma cor só. Depois tem os tecidos, o estampado digital, que é o tecido liso, que ele passa por um processo de estampar numa impressora
em vez de imprimir papel, está imprimindo tecido. Certo. Com corante específico para aquele tipo de tecido. Depois tem as linhas de tecido de fio tinto, que são os xadrez, os listrados, né? E a linha do jacar. O jacar, né, a diferença entre os outros é que ele proporciona mais textura, desenhos, volumes, tipos de fios diferentes. Claro que ele tem um público diferenciado também, né? Sim. Eu vejo assim... A velocidade de produção A também velocidade de totalmente produção é menor, né, que é mais complexo, a máquina é mais demorada, mais robusta. Sim. Mas então isso tudo faz com que o jacar ele tenha um valor percebido e uma técnica diferente de fazer. São poucas tecelagens no mundo, no Brasil a Renovil é a única que faz tecido plano em jacar. É mesmo? Uau! Que maravilha. Existe muito jacar, né, em felpa, é comum aqui na região, mas em tecido plano para vestuário a Renovil é a única no Brasil. Que massa. E dentro, então, da linha do jacar, nós temos tecidos com 80 gramas por metro quadrado até as mantas que passam de 600 gramas por metro quadrado. Né? E com fios de viscose, com fios de algodão, de chenille, alguma coisa com poliéster filamentada. E linho também já teve, mas o linho já é caro por si só, então o jacar agrega mais ainda. Não deu certo o linho no jacar. Ficou muito rico. Ficou muito rico. Quando a gente esteve visitando, estava tocando um chinile bonito verde lá, bem lindo. Assim, verdade. Peludinho, bem bonitinho. Bem lindo. Assim, é mais direcionado, né? Os nossos maiores clientes do jacar hoje é o público feminino, né? As marcas de moda do feminino, que vem crescendo, felizmente vem crescendo. Que legal. Então, e assim também, no tipo de fio, nós trabalhamos com algodão, com viscose, com linho, com um pouco de poliéster e o viscolinho. Para a produção de fios, para fazer fios, eu conheço 5 grandes técnicas, né, que seria o mais conhecido é o fio convencional, que é igual ao fio cardado. Depois existe o fio open-end, que também é chamado de OE, ou fiação a rotor. Existe ainda o fio penteado, né, que a penteadeira é o processo até o passador, é o mesmo processo. A penteadeira elimina as fibras curtas fora, as longas seguem para fazer o fio penteado. Existe também o compactado, que ele também é feito só com fibras longas, já a fita penteada, e esse fio segue para um filatório de anel, que ele tem um dispositivo específico para fazer a compactação do fio, e isso proporciona um fio muito liso, zero peeling, com muita sedosidade. E antes de eu falar um pouco mais do compactado, eu gostaria de falar do Vortex, que é uma tecnologia nova, muito usado para fios de viscose, também com, assim, eu te falar, o fio Vortex viscose, ele tem a propriedade de também não gerar peeling. A bolinha, a indesejada bolinha, que a viscose tem muita propensão a dar bolinha. Sim. Pegando assim, o fio open-end e o fio Vortex, eles são de alta produção, são os mais rápidos para produzir, eliminam muitas etapas no processo, né? Mas então, e o fio open-end, ele tem uma característica de deixar o tecido mais armado, uma linha streetwear, jeans, índigo, maioria é open-end. E tu quer aquela camisaria para skatista, para streetwear, para open-end. E aí, o Vortex ele está sendo muito despontado para ser usado tanto em malha quanto em tecido plano, para tecidos de viscose, porque ele tem um toque muito melhor do que o open-end, e ele não dá bolinha, ele não dá aquele peeling, né? Então, uma malha ou um tecido com Vortex, viscose, bacana, tem um toque legal e não dá bolinha. Por que ele não dá bolinha nisso? Por causa do sistema como esse fio é formado, já. Ele é formado dentro de um jato de ar, também chamam de fiação a jato. Né? Porque o fiação... Não é por uma fricção, um movimento? Não. Existem já, na região aqui, existem muitas máquinas, é a tecnologia mais nova, né? com o fio Vortex,
e ela é muito usada para fios de viscose. No algodão ainda tem muito problema. Na viscose também é meio chatinho de trabalhar, mas o pessoal está dando jeito. A hora que acerta, vai. E dá um produto assim muito bom para viscose. Nós trabalhamos com esse fio também, o Vortex, né? Mas tem marcas que querem a viscose mais sedosa. Não, tá legal, não dá bolinha, mas não fica legal. E aí então entra o compactado. Que o compactado, ele também tem a formação de fazer o fio com as fibras bem paralelizadas. E ele torce, e no momento que vai torcer, que tem a torção lá das fibras para formar o fio, existe uma sucção lá no trem de estiragem, na peça do filatório, né, que essa ponta da fibra que ia ficar rebelde para fora, ela é sugada para dentro do fio. E aí fica um fio liso, sedoso, com brilho e zero peeling. Aí... Não, para tu olhar para um monte de fibra e pensar que isso acontece, parece, né? Tá de brincadeira, né? Sim, né? Então, assim, 5 tecnologias. Qual é o melhor, qual é o pior? Depende do produto. O que você quer fazer? Mas o fio convencional cardado, ele não é bom, que ele dá a bolinha. Mas é o melhor fio para fazer uma flanela. Certo. Como assim? O fio open-end não tem toque, não tem brilho. Mas é o melhor fio para tu fazer uma linha streetwear. Diz aí, para fazer a camisa de gola, aquela gola bacana, italiana, brilhosa ali assim, compactado, penteado. Você elimina as fibras, fica lisinho, fica com brilho. Cada um vai ter a sua utilidade. Uma curiosidade, né? Tu trouxe alguns catálogos ali da Renovil e eu acho fantástico porque todos os tecidos já estão representados em roupas de verdade, né? Então a pessoa, né, já consegue, nossa, esse caimento é legal, isso aqui ficou bom e já compra o tecido, né? Mas o que aparece mais para ti? Vocês desenvolvendo coisas novas ou eles, o comercial pedindo para vocês para produtos específicos? Que bacana a tua pergunta, Juliana. Curiosidade de quem desenvolvia, né? Que bacana. Aparecem as duas formas, mas eu acho que é mais... Aparecem 3 maneiras, na verdade. Mas assim, eu acho que ainda essa do cliente pedindo é maior. Que o mercado, o cliente está, então, ali... Que o mercado está pedindo. Interessado. Que legal. Que o mercado está pedindo. E dá para realizar o que os clientes pedem? 100% não, mas a gente sempre tenta. Mas tem qual é a outra? A terceira que tu falou? O maior limitador nosso, Jais, é o custo. É o custo. Sim. Porque tudo dá para fazer. A gente faz muita coisa bacana. A gente está num projeto de trabalhar com fio reciclado. Usar o fornecedor aqui da região. Mas aí, que seria o nosso cliente, ele tem o tag de preço. A gente não vai chegar. Entendi. Aí às vezes começa a comparar com o importado. Não chega. Às vezes me dá uma dó, me dá uma pena. A gente faz produto, né? A gente faz produto muito bacana. Numa revisão que a gente está fazendo hoje, lá do mix de produtos, né? Assim, os tecidos mais nobres, com os fios mais finos, fio 80, fio 90, não está tendo mercado. É a minha percepção, entendeu? Né? Então, o que está assim, batendo muito, os produtos de alto... Precisa ter de alto valor agregado, de custo, assim, não está girando muito. Acho que hoje nem é uma questão tanto de moda, e sim de economia, né? Assim, ciclos, né? O que eu vejo também, o que as empresas precisam ter? Tu tem que ter muito conhecimento, né? Tem que estar enxuto, tem que estar tudo ali, tem o teu custo fixo, tem o concorrente externo, tem os fatores internos, tem uma série de coisas que a gente conhece. Mas você tem que ter alguns produtos ali, não sei quantos, né? Vai depender do teu portfólio de produto, mas tu tem que ter um que tu é o bom para fazer. Certo. Né? Cara, esse tecido é daquele, aquela camiseta, é só ele que faz desse jeito. Como é que faz? Segredo não existe. Né? Não existe segredo. Mas talvez assim, o jeito de tu fazer... Pegou a mão de fazer aquilo ali, não é? Né? Para fazer um tecido plano, né? 4 etapas envolvidas. Fazer o fio, não tem segredo. Tu comprando uma fibra, ideal. A fibra... Ela também é classificada. Depois acho que nós vamos falar um pouquinho ainda sobre fio, os tipos de fio, né? Boa. Mas assim, você definindo o tipo de fio, a torção ideal que você quer, isso é fácil. Um técnico, né, consegue definir quantas torções por metro que tem um tipo de fio, qual é o título do fio usado. A base de armação,
Vamos lá, para a parte de tecelagem, se é uma sarja, se é uma tela, se é um chino, se é panamá, tá? Isso é muito fácil de tu resolver com uma lupa também, né? Talvez assim, o beneficiamento hoje, do meu ponto de vista, está sendo um pulo do gato legal, que está dando uma diferenciada nas marcas, né? Então, as macro e micro emulsões não são difíceis de ser aplicadas. A nanotecnologia é outra conversa. Mas, né, assim, as macro e microemulsões de amaciantes, de corantes que você está aplicando no tecido, está fazendo muita diferença. Você está falando no tecido ou no fio? No tecido. Tecido já. No tecido. Tanto no tecido plano quanto na malha. O tecido plano, o beneficiamento, tudo é diferente, na verdade, desde o fio, relacionado à malha, né? Assim, o fio da malha tem menos torção, pode ser a mesma fibra, mas a torção vai ser diferente. Certo. A malha tem menos torção, rende mais, tem menos custo de produção, o fio de malha, né? A gente chama isso do alfa de torção, do tecido plano. O fio do tecido plano ele é mais alto. Tem que ter mais torção, resumindo, né? Porque o tear plano ele exige muito mais da resistência do fio. Não só da qualidade, mas principalmente da resistência. Então, um fio para tecido plano, ele vai lá sofrer atrito, primeiro da urdideira, que a malha não passa por aquele processo que é o urdimento, a preparação à tecelagem, né? Ela já vai direto. O fluxo na malha, vamos supor, seria, você faz o fio, do fio vai para a tecelagem de malha, o circular, o retilíneo, e depois beneficiamento, que são os processos final. 3 etapas principais, resumão, né? O tecido plano você tem 4 etapas principais, né? Que é a fiação, pode usar as mesmas máquinas, mas a torção é maior, demora mais para fazer o fio do tecido plano. Depois vai para o urdimento, que é o setor mais artesanal. Talvez vocês lembrem lá onde as moças, as meninas trabalham, né? Nossa Tudo artesanal. Senhora. Né? Aquilo ali parecia um mundo paralelo. É ali onde é que você foi trabalhar, não foi? Isso, Aquilo ali que eu ali eu comecei a nunca tinha trabalhar. visto. Aquilo é muito legal. A preparação, Nossa, né? O urdimento, nossa. né? Fazer o rolo de urdume, ordenar as cores para fazer os rapports, os xadrez, organizar certo. Não pode trocar uma cor, nada ali. Tem muita conta envolvida lá. Tem muita conta de tabuada, A gente de precisa matemática, muita colocar conta de imagens física. nesse Não, isso episódio tem- inteirinho. Tem que puxar fio a fio para fazer o xadrez. Porque não tem como. Se você nunca viu, não tem como explicar isso daí. Vai ser muito realmente. curioso. E depois de saber disso, cada xadrez que você olhar na vida, você vai olhar com outros olhos. Vai olhar não com é? outros olhos. É um setor que limita assim, você fazer lotes mínimos, né, naquele urdimento. Por exemplo, para você montar um rapport numa gaiola para fazer 50 metros, é o mesmo Não vai trabalho para conseguir. fazer. É o mesmo tempo que você vai ter para fazer um de 1000 metros. Aham. Né, a montagem do setup lá na gaiola da urdideira. Lá, Qual é seccional. o setup mais longo que a gente consegue fazer? 1000 metros? Não, dá para fazer Dá pra mais. fazer mais. Vai depender de uma série de fatores também, né? do tamanho Mas da do grossura fio. do fio, E né? Da densidade, da quantidade, do título do fio, que você falou, da quantidade de fios que vai ter na mesma largura, e daí da capacidade da flange do rolo de urdume, né? Certo. Isso vai limitar quanto que seria o volume máximo a produzir. E aí também, né, tecidos listrados, você vai direcionar para a urdideira seccional. Os tecidos lisos, urdideira contínua, direta, um outro processo. Isso e a engomagem. Isso tudo fica dentro do setor de preparação à tecelagem, que não existe na malha. Por isso tudo, o fio de tecelagem plana ele tem que ter mais torção, tem que ser mais rígido. Ele vai ser mais manuseado, né? Isso. Vai ter muito mais, né, etapas envolvidas. E depois o próprio tear. O tear tecido plano, ele tem muito puxa, estica, sobe, desce, movimento de liço, de pente, de lamelas, que tudo vai exigir mais da resistência desse fio. Arrebentaria. Então, na tecelagem também não tem segredo para tu desenvolver um tecido. Te traz uma amostra, quero saber como é que é feito. Talvez assim, o maior segredo esteja no beneficiamento. A química que você está usando, os processos que você está usando lá. Né? Então, ali pode fazer, né? Para descobrir como é a estrutura de um tecido, o peso. Alguém te traz uma Entendi. amostra. Você falou. Dá para desenrolar isso aí. Dá para desenrolar. Mas é o que Aonde ele vai usa na muito por química. tentativa e erro no beneficiamento. Que tipo de química que foi usado lá? E aí eu não conheço um equipamento que vai dizer que foi usado silicone, Desde quantos as gramas. histórias do biopolimento até outras. Qual a molécula do corante que é usado? Qual Sim, a molécula sim. da amaciante? Qual é a composição molecular daquele produto? Isso eu acho que não existe. E aí vai muito mesmo pelo toque. Falar Nossa. uma coisa. O setor que eu menos domino dentro dessa área de tecido plano é no beneficiamento.
A gente tem um parceiro, um cara que é muito amigo, parceiro, profissional, ele resolve quase tudo. Que perfeito. Que bom isso. Que Esses são perfeito. os bons. E aí, assim, eu lembro, eu troco muita ideia com o Renato lá. Ele olha, analisa, aqui tem isso, tem aquilo. Não, Sommelier. Sommelier de tecido. Mais ou menos isso. Não, deve ter. Aí pega a lupa, olha, analisa. Não, cara, mas não sei. Já faz os testes em laboratório químico. Não, tá quase lá, tá quase lá. Mais um chute, né? Mais um acerto. E é mais ou menos assim que é desenvolvido. Mas aí, não sei se cheguei a responder toda a tua pergunta, Juliana, Sim, né? eu só fiquei curiosa. Tu falou que tem 3 formas. Que é o mercado que pede, vem pra fábrica, que pede, o que vocês vão testando, mas tu falou que tinha mais um. Uhum. Tipo, que aparece por aqui. Isso, né? Que aparece também nos sites. Você faz as pesquisas, né? O que está aparecendo? Desfiles que está aparecendo. Tá. Mas, Pesquisa feita pela empresa para desenvolver. Certo, claro. Mas assim, o que... Acho que a gente não tem isso gerenciado, tá? Se o que está vendendo mais é o que vem de cliente ou se é o que são de criações internas, de fontes de pesquisa interna. Legal. Assim, claro, as referências de pesquisa, de onde que vem? Dos grandes centros de moda, né? Essa semana está acontecendo a Première Vision, Paris, né? Então o pessoal está indo lá, pesquisando, está vendo o que está acontecendo. É o maior evento de moda, no meu ponto de vista, né? O maior evento de moda do mundo. Fica em Paris, está acontecendo hoje, é quarta. Hoje é quarta. Começou ontem, hoje, amanhã acho que vai até sexta. Em paralelo também tem a Tex World, né, que também fica em Paris. São 2 feiras enormes. Dessa vez eu já fui lá também, já participar e de fato é impressionante assim o tanto que tu vê. É o mundo todo expondo lá. Nossa. É o mundo todo. Máquinas. Não, tecidos. Tecidos. Só tecidos. A feira de máquinas é a Itma. E a nossa Febratex também é muito boa. Sim, muito que vai acontecer esse ano de novo, né? A Febratex é espectacular. Para máquinas. Para máquinas, maravilhoso. E os outros, então, os centros de pesquisa que o pessoal vai para fazer é Paris, Milão também, né? Tem em Como, tem museus, né? Vai buscar inovação em museu. Sim. Sim. Para designer, né, cara? O cara vai ver a combinação de cor, legal, o que tem lá, as obras de arte. Não, eu não tenho essa percepção. Eu trabalho muito junto com o pessoal ali dos design, de estilo, mas eu não tenho essa percepção das cores que vão ficar bacana. Depois a Amsterdã, com muitos museus também, e Londres também. Bom, cara, Londres, as lojas, o shopping que tem lá é muito bacana. Nova York também, a última pesquisa feita com o pessoal ano passado, eu só não lembro se foi em novembro, acho que foi em novembro que o pessoal foi lá fazer pesquisa. Então... ficaram 2 semanas em Nova York, né, fazendo essa pesquisa e trouxeram. Já vai ser lançado, aí hoje definimos a data, vai ser o lançamento 27 de abril. Eu não sei bem a data, tá? Mas então a pesquisa que foi feita agora, em novembro, ano passado, os lançamentos vão ser agora até abril. Inverno 27. Inverno 27. Como é que faz na produção isso, Nilson? Tu tem um setor separado de desenvolvimento ou tu Outro vai lá desafio. E chega aí, eu quero essa máquina e entra numa fila de... Entra numa fila já. Tem que entrar numa fila. Mas é bem interessante a tua colocação, que foi uma transformação que aconteceu na empresa também, né? Vou lá. Quando era Renault e depois da gestão do Armando. O Armando profissionalizou a empresa, o Armando e o Márcio, que até o ano de 2005, então a empresa praticamente produzia fios, open-end e tecidos sarja. Tinha acho que 6 tipos de tecido em linha de produção. A eficiência da fábrica rodava lá 92%. A gente produzia 1.300.000 metros de tecido por mês, sarjas e commodity. O Armando chegou e disse, cara, se eu continuar fazendo isso aí, eu me quebro junto. Virou a chave, mudou para fazer tecidos de moda. Isso ali todo mundo fazia, no caso, que ele queria dizer. Isso mesmo. Estou brigando por preço. Estou me prostituindo. Cara, eu usava uns termos aí assim, tipo... mas é eu vou me quebrar, né? Então, tenho que fazer o diferenciado. Mas quem são os meus concorrentes no diferenciado?
Aí no Brasil não tinham muitos na época ali, mas de novo, né, os importados. Os importados brigam com preço. E tem coisa muito bacana vindo de fora. Sim. Tem, né? Eles são inovadores também, são muito inovadores. Então, a virada lá na Renovil, de novo, né, para continuar esse mercado. Vamos transformar toda a fábrica em tecnologia, equipamentos, máquinas, criar esse setor de pesquisa e desenvolvimento para trazer os clientes para lá, as pequenas marcas crescerem junto com a Renovil. A gente precisou adaptar toda a fábrica, os equipamentos para fazer pequenos volumes. Boa. Né? Que disse, né, ou um volume... Transformação. É uma dor do cliente no atual. Isso, né? foi em 2006 já, isso, né? Então, Aí foi lá 2006, Armando chegou com essa cabeça e a gente tudo lá já muitos anos fazendo a mesma coisa, dando certo, porque que vão querer, deu muito conflito. E era bem uma época em que eu tinha terminado de fazer a faculdade de administração, né? E tu também vem com cabeça fresca lá, inovação, tem que estar em frente, não deve ser resistente às mudanças, talvez não ser resistente à mudança. Aí eu estava lá no time, né? Pô, sempre fizemos assim, por que vamos mudar? E pá. Aí em 2006, aquelas alterações, começar a trabalhar com viscose, que a gente nunca trabalhava, e máquinas novas. Então, assim, essa reengenharia na Renault custou caro, né? Assim, éramos em torno de 70, 80 líderes, ficaram só 2 pessoas, 2 líderes. Inclusive eu também, pé na bunda. Aí aquele período que eu fiquei fora, que contei no começo. Né? Então, em 2007, eu saí da Renovil, fui saído, né? Disse, tá bom, nesse período ali, saí, foi 1º de março de 2007 e voltei em maio de 2008. Nesse período, eu fui empreender em malha. Teares de malha, fazer tecidos de malha, né? Com mais um sócio e, cara, não era o que eu queria para mim. Eu só ficava de olho na Renovil. Minha esposa continuando a trabalhar lá. Eu disse, cara, como é que vai? Todo dia, na verdade. Não saiu da cabeça. Sabe aquela cachaçinha que está faltando, né? Enfim. E aí, em 2008, convidaram para voltar. Aí eu voltei de novo para fazer parte da reestruturação e treinamento de toda a equipe, que de novo foi bacana. E aí contou muito. Por que eu voltei para a Renovil? Por que convidaram para voltar? Né? Por causa assim, do conhecimento que tinha de todos os setores. Como tinha tirado todas as lideranças, gente, isso é uma coisa... Nossa. Cara, tu trocar toda a liderança de uma fábrica com 600 pessoas, né? Assim, é um risco, né? É um risco grande, né? E assim, tivemos muito trabalho. Mas, de novo, vamos encarar, estamos juntos. Tipo, ou tu tá junto, tu não tá, né? Tem que ser. E aí, como eu falei, tinham ficado 2 líderes supervisores. E muito parceiros, muito técnicos também. Gente assim, que dá vontade de trabalhar junto com eles. Mas, então, essa transformação da virada, vamos supor assim, da Renault para a Renovil, demorou e foi muito assim, trabalhosa. Eu cheguei a ter 2.000 horas no meu banco, só de banco de horas, só nesse período depois que eu voltei, né? A gente entrava, queria fazer o negócio funcionar, para treinamento com pessoas e o Armando, então, com aquela visão inovadora, fazendo adaptando os setores para trazer as marcas lá na Renovil e fazer o desenvolvimento. Então, a virada talvez foi quando a gente conseguiu, de fato, ser visto que nós somos uma empresa que produz moda em pequenos volumes e que a gente quer que as pequenas marcas cresçam também. Né? Na moda, o que eu vejo assim, que o pessoal quer o diferencial, quer ter uma inovação, quer sair na frente. Sim. Né? E para isso a gente sempre foi muito parceiro, para fazer desenvolvimento. Então vinham as ideias e aí a gente contribuía, vamos tentar, vamos fazer. Aí começamos a trabalhar com viscose, foi muito desafiador. Nós levamos acho que mais de 3 anos para conseguir dominar os processos de fazer tecido plano em viscose. Desde assim da fiação, a gente compra a fibra, transforma em fio, depois para fazer a parte da engomagem, a gente pensava assim, tudo te dizia que tinhas que acrescentar mais goma na engomagem. Vamos supor, tem que botar mais carga, que está rompendo, tem que botar mais... Não tá quando que a receita era o contrário.
Era tudo diminuir ao mínimo. Demorou para a gente chegar lá. Sim. Mas é aquela coisa, né? Que tu tá sempre olhando para um, não é? Então, e aí... O menos é mais. Demorou e custou caro. Aí, de novo, aquilo, cara, não estava dando certo. Teve muito problema já, isso, né? Assim, de aborrecimento, de atrito com pessoa. É uma grande mudança. Foram grandes mudanças, né? E assim, esse caso da viscose, fala, pô, por que não desistiram? Por que não tinha que ser, né? Tinha que fazer, tinha que entrar. A viscose, vamos botar lá o ano que era 2009, 10, despontando. Existia uma demanda, né? Existia uma demanda por fibra de bambu. Vamos resolver isso já aí, na época ali. Eu lembro que foi muito difícil, né? Hoje a gente domina, hoje assim, tipo viscose, né? Tudo mais. Talvez ali foi, se foi aquele processo, ali não foi só na engomagem, né, que a gente errava, não, tem que ir mais. Claro, é um exemplo, né? Na verdade, não, é só dar uma lambida, a gente fala assim, não, no fio de viscose não deve ser engomado, só dá uma lambida um pouquinho lá para dizer que ele fica resistente. E tem que controlar muito assim a umidade, né, da viscose para trabalhar. E depois aconteceu um caso parecido quando fomos trabalhar com linho. Linho de novo, ali vai analisar um fio de linho, ele é muito resistente. Diz, aí o pessoal, agora sim, vai entrar um fio aí, ó, que o tiar vai voar abaixo, não vai parar nunca, não vai romper. Mas, de novo, ele era tão rígido que ele não tinha elasticidade, não tem, né? O fio de linho não tem elasticidade. Nossa. Então você tem que reduzir o movimento. Para conseguir chegar no resultado, senão... Tudo é tentar, quando tu não busca ajuda de quem sabe, corre atrás... Mas se tem uma regra, é não desistir, né? Então, um baita exemplo e uma baita dica que o Nilson acabou de trazer é realmente assim, ó. Eu tô competindo com preço. Isso. Ainda mais hoje, né? A competitividade é gigante, a rapidez com que os produtos têm que estar no mercado. Talvez está entrando na briga errada, né? Isso. Pensar o que é que a gente pode fazer de diferente. Mas... é difícil. Como, né? Qual é a receita? Né? Não sei se existe. Não sei, né? Mas, enfim, a gente vê que as empresas como a Renovil se destacam porque fizeram isso. Mas eu acho que tudo vale da sensibilidade, de tu juntar, como tu falou ali, juntar as informações do comercial, as informações do produto. Uma equipe unida, né? Uhum. E ver o que é possível fazer bonito com uma condição de custo acessível, não é? Acessível. E ali, de repente, se acha os Denorex que vão, não é? Sim. Que parece, mas não é. Que de repente é aqueles encaixa achados, no né, produto, Nilson? né? Porque realmente, não sei, acho que a maioria das pessoas tem isso também, que quando vai na arara e o olho bate e tu vai lá naquela peça, é a mais cara do negócio, né? Não é de graça, porque tem alguma coisa, tem um material elaborado que chamou a atenção, né? Tem um tempo que foi aplicado em cima daquilo ali de pesquisa, que tudo tem o custo. E como chegar para tu achar um produto ali assim que é único, que é teu, né? Para chegar, tipo, eu gosto muito das camisas que a gente faz. Eu tenho mais de 100 camisas no meu guarda-roupa lá, mas tem uma de um tecido que eu sempre procuro onde é que tá, cara, aquele que é o bacana. Assim como também tem um tecido que a gente faz para calça, cara, aquela calça eu sempre procuro onde é que tá. Né? E a gente sabe que no Brasil nós somos os únicos nesses tecidos. Assim, de um portfólio de, sei lá, quantos tecidos que a gente tem, mais de 1000 já desenvolvidos, né? Mas que estão em portfólio de linha, uns 150. Acho que tem 3 ali que só a gente faz, tipo assim, que é o nosso objeto de desejo. Eu acho que isso uma marca ou uma empresa tem que ter. Tu tem que ter, né, algum produto que tu te especializou, que tá certo, que é bacana, que o pessoal quer. Aí tu não briga por preço. Eu sei que o Armando ele nunca troca 6 por meia dúzia. Ele não faz. Se não é para ter o mínimo de lucro, eu deixo parado. Mas é para fechar o meu custo fixo. Cliente a gente precisa, cliente é um cara bacana, mas ele não vai depois voltar a pagar ou compensar. Não.
Cliente A conta é aquela conta ali. a né? conta é aquela ali. Então está muito bem planilhado. É uma regra que eu também tinha na época. Cara, se é só para eu trocar 6 por meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não vale a pena. O erro de muitos têxteis, né? Muitos textos falam, preciso fechar o meu conto fixo. Vai me dar para eu pagar a minha conta. Aham. Não faz. Encaixa um magazine para fazer Pra girar. Para chegar, para Sim, girar. exato, Jais. Isso Nada é- contra magazines, Também mas tô dando não. um Não, exemplo, é um né? Uma exemplo. questão Mas de é um exemplo muito prático que a gente conhece. Muitos já sentiram na pele. Isso. Meu pai e minha mãe tinham confecção também. Então, às vezes, na hora de folga, eu ajustava a máquina lá para eles, né? E eu lembro como eles sofriam também na mão de alguns magazines. Né? Então, essa conta, se eu não, cara, Aquelas não margens faz. super apertadas, Deixa parado, mas não entra no trocar 6 por meia dúzia. E eu sei que desde que o Armando está lá, ele faz isso. Se eu não posso ter o mínimo de lucro, não, tem que ter a minha margem. Quanto é que está? E daí a gente vai entrar. E tem os produtos bacanas que são teu, que são os desejados, né? Aqueles se trabalha com a margem maior. Claro. Né? E aí, como incentivar as marcas? Nós mostramos aqui nesse book. Cara, como é que a gente faz essas coisas? Nossa, não, lindo. Não tem uma regra, né? Mas Sim. outro diferencial que deu. A Renovil ela era muito conhecida por fazer tecido de fio tinto, os estampados. A Renovil faz sarja também, nós fizemos sarja. Né? Sarja é um nome, assim, vamos supor, é bem conhecido por um tipo de tecido que se faz calça, se faz bermuda. Bermuda sarja. Mas as sarjas da Renovil são muito caras. Não, nós temos sarja também competitiva. E aí fizemos esse book e peças com esses tecidos que os representantes têm em mãos, né? Então, para cada tecido de sarja que a gente tem, nós fizemos uma peça que tem no nosso showroom que vai apresentando. Nossa. E isso deu um diferencial. Com certeza. Mas é uma coisa que só a Renovil... Não, tem muitas empresas que têm a peça para o representante ter ali. Mas a gente não tinha. No tecido plano, na verdade, eu não lembro de alguém que faz. E aí o feedback que a gente teve dos representantes comercial da peça pronta, assim, não, fez toda a muito diferença. diferente. Né? Ah, é Tu muito. vê como é que fica, né? Sentir o tecido, pegar ele na mão. Né? Sarjas, a gente pode definir, sarja, aquela que eu falei aqui é bem clássica, que normalmente é a 3-1, usada no jeans, né? O ligamento de sarja que aparece aquela estria diagonal. Diagonal. Mas na cabeça de um técnico, de um engenheiro, quando tu fala que quer um tecido sarja, ele vai pensar, que tipo de sarja que seria? Né? Que a sarja é uma forma de entrelaçar os fios de urdume com de trama. É um nome genérico. Deve ter gente estourando a Tem cabeça agora, vários. Nilson. Sim. O quê? Sarja tem mais um tipo? Tem a sarja 3-1, que é aquela clássica do jeans, aquela que aparece bem a diagonal. A sarja chino ela é 2-1 e a sarja da flanela é 2-2. São os 2-2, que é 2 fios de urdume por cima, 2 por baixo, entre a trama, vão se alternando escalonadamente. E aí vai criando Para aquele formar a desenho. diagonal. Exatamente. Bem isso aí. Escapa um, sempre escapa um. Mas eu trago esse exemplo assim, que aconteceu isso comigo. Quando eu saí da área técnica e fui para aquela área de pesquisa e desenvolvimento, num dos atendimentos ali com um designer ali, eu quero ver as sarjas que vocês têm. Cara, eu na minha, que tipo de sarja esse cara quer? Né? Eu só pensei assim, mas que tipo de sarja? Daí eu sei que sarja? Bom, sarja, caramba. Mas eu tive que reaprender todas essas linguagens comercial para técnica também. Exato. Então, né, e é bem isso mesmo, né? A calça jeans normalmente é sarja 3-1. A calça chino, que é aquela calça bem de alfaiataria, de bolso faca, de um blazer, também é uma sarja 2-1, que é a sarja chino. Acabamento mais fino um pouco. Dá um acabamento. Aí depende do beneficiamento. Né? No beneficiamento, sim. No beneficiamento, você pode agregar. É para fazer um chino italiano. O que diferencia, então, uma sarja chino, que é 2-1, para uma sarja 3-1, que é aquela clássica normal? Normalmente, na sarja clássica, ali a 3-1, você usa um fio mais grosso. Na chino, você já usa um fio mais nobre. Um fio egípcio, um 40x2, retorcido. Quando vai para o beneficiamento, e aí já fica mais fechada, como se tivesse mais pixels. A sarja chino, né, aquela com mais pixels, pensa ali, 2-1. E aí quando vai para o beneficiamento, a sarja normal pode ser 3, 4 processos, desengoma, pré-alveja, tinge, rama e sanforiza.
né? Acabou a sarja clássica normal. A sarja chino, ela pode passar por até 14 processos no beneficiamento, para tornar ela, para, né, agregar mais valor a esse produto. Mais acabamento. Mais acabamento. Tem até um chino que a gente faz lá, que é o nosso assim, único, passa por uma peletizadeira de diamante. Ela tem uma lixadeira de diamante, com pedra de diamante. Não é o diamante de joalheria, né? Daí fica aquela pele de pêssego. Aí fica aquele pit skin bacana, sedoso, passa por biopolimento em aero, né? Acabamento enzimático, aí tem as termofixação. Daí é a roupa do rei, né? São 14, mas é um tecido. É incrível, né? Incrível. A gente só tá falando do tecido. Ainda tem todo o entorno para confeccionar uma peça de roupa, né? Ainda tem a escolha da fibra. Nossa, quando a gente chegar a falar assim de fibra de algodão, é tudo igual? Não, né? Assim, o algodão ele é classificado, né? Cada safra vai ter as caixas que é um de ser vivo, né? Uma hora ele vai estar assim, outra hora ele vai estar assado. Assim é no algodão brasileiro, o ABR, acontece também no Pima, acontece no Supima, acontece no egípcio e no australiano. Né? São alguns tipos de algodão que existem no mercado. Eu gosto de ressaltar. O brasileiro, ele é classificado a cada safra. Cada safra, né, ele vai receber notas de classificação. O HVI é um dos aparelhos espetaculares para fazer uma análise técnica no algodão. O Brasil analisa mais de 80% do algodão produzido nesses aparelhos HVI, controlados pela Abrapa. A Abrapa teve um aporte financeiro muito legal. Mas é um número relevante, é muito importante isso, não? Sim. 80% quase tudo. O HVI, ele é um aparelho, né, que vai te dar informações técnicas do algodão. Como é que esse algodão é feito? É muito importante. Mas não quer dizer que o meu algodão ele tem HVI que ele é bom. Você tem que analisar os dados, né? Os dados. Tem que analisar uma ficha técnica. Exato. Como se fosse uma ficha técnica do algodão, né? Que ele vai analisar as principais informações técnicas do algodão, meu ponto de vista. O comprimento de cada fibra, a resistência, a finura, o grau de impureza do algodão e o microner. Né? O microner é a finura. Essas são as principais características de um algodão, no meu ponto de vista técnico. E assim, então, de acordo com essa análise, o algodão vai sendo classificado. Um algodão 31,5. Né? O 3 quer dizer do tipo, o 1 quer dizer da coloração e o 5 seria do grau de impurezas, ou grau de folha. Todo ano isso pode variar, as notas vão ser de 1 a 5. Isso também acontece no Pima, que é o algodão do Peru, no Supima, que é o americano, no egípcio, que é do Egito, e no australiano. O que diferencia, né, o brasileiro de um Pima, de um Supima, de um egípcio e de um australiano? O brasileiro é plantado aqui, nessa região centro-oeste. O maior produtor do Brasil é o Mato Grosso, depois Goiás, Mato Grosso do Sul, mas é um clima tropical. Mas a gente consegue mais safras do que eles ou não? Ano passado, nós fomos o terceiro maior produtor de algodão do mundo. Mas a gente consegue, pelo nosso período tropical, a gente consegue produzir mais do que eles? Mais vezes? Mais vezes? Não, uma vez por ano. Uma vez, Uma vez por ano. O ciclo é um ano. O ciclo é um ano. Certo. Normalmente o algodão no Brasil ele é semeado lá final de novembro, dezembro, deu uma chuva legal, semeia. E aí o ciclo ele é mais ou menos lá para fevereiro, está brotando agora. Agora a gente está em fevereiro, deve estar ali com uns 10, 20 centímetros de altura a planta de algodão, para quando chegar lá em abril, os capulhos, as maçãs de algodão, elas vão abrir. Vai começar a formar. Quando abre a maçã do algodão, essas fibras pequenas aqui, cada penugemzinha dessa aqui é uma fibra, né? Então, mas abriu a maçã do algodão, ela quer sol, luz, calor e uma raiz fértil. E nenhum dia, nenhuma hora de sol. De chuva. De chuva. Choveu, estraga o... emaranha. O algodão é muito higroscópico, absorve muita umidade. Certo. Né? Então, o que vai acontecer? Aqui tem NEPs, ou fibras imaturas, que são os emaranhados. Pensa lá, de abril, a colheita vai começar lá para metade de julho, vai até mais ou menos outubro, as colheitas. Eles tentam o máximo fazer o mais rápido possível, mas o que seria o ideal? Abriu a maçã de algodão, até a colheita que está lá dentro da beneficência, não deveria chover. nem uma hora. Meu Deus, esses
Pessoal meses, tá- dias é uma oração Sim. forte para que não chova. Ô, Juliana, o Nossa Brasil é o país mais Senhora. tecnológico do mundo em cultivo de algodão. Tu já conheceu uma? Já. plantação de algodão? Eu fui ano No passado. Mato A Grosso? gente vai esse ano, Vitor. Fui, vocês vão? Espetacular. Eu fui espero no que passado sim. num, Campo Verde. Que num seja, evento. que Campo assim Verde, seja. tu vai? Tu vai na fazenda do Alexandre Schenker? Pretendemos. Eu fui lá no final de julho. Espetacular. É? Impressionante. Eu tinha ido antes em Goiás, na cidade de Cristalina, pela Abrapa. Né, um evento que a Abrapa fez lá, fui convidado e fui com eles para lá. Foi uma imersão muito boa, aprendi muito sobre algodão. E em julho do ano passado eu tinha marcado uma viagem de férias com a minha esposa. Ela não conhecia de algodão, cara, em julho nós vamos. Já entrei lá em Campo Verde, que é do lado de Cuiabá. E eu fui de carro. Eu e minha esposa, a gente adora viajar de carro. Uau! Sim. Que legal! Foi muito bacana. Tenho fotos e vídeos assim, Que cara, que vai aventura! ficar inesquecível. É, bacana. E aí, mas foi em Campo Verde, lá na fazenda lá do Alexandre, que a gente viu, né? No dia que a gente estava lá, ele está começando a colheita de algodão. Queria falar, a safra do ano passado foi recorde. O Brasil colheu mais de 4 milhões de toneladas de algodão. Fomos o terceiro maior produtor de algodão do mundo. Né? Primeiro China, Índia, Brasil. Quarto. Só que a nossa fibra não é a melhor. Ela não é mais longa. Certo. Mas olha, Jaisso, ela pode ser tão boa quanto um pima e um egípcio também, dos de entrada. Né? A principal característica, eu vou voltar a falar, da fibra de algodão é comprimento, a finura, a resistência, o grau de folhas e o microné. As principais características. O microné, para quem não entende, é o quê? É a grossura da fibra. Tá. E é medido em micras, aí assim. Porque quanto mais fina a fibra, mais fibras você coloca no mesmo diâmetro, mesmo título do fio, mais forte vai ficar o teu fio. Mas acabamento também. E para a fibra ter essas condições, ela tem que ter aquele solo fértil e não ter chuva. E é o que acontece no algodão pima. Ele é plantado no Peru, no deserto do Atacama. O supima é a semente do pima plantada no deserto do Arizona, nos Estados Vamos botar no Unidos. jalapão, então. A gente tem um jalapão. Mas vai chover. Vai chover. Tem. Aí na verdade, a gente vai entrar lá numa questão política. Entendi. Por que não planta lá? Aí 80% da nossa safra ela é exportada. O porto mais adaptado é o Porto de Santos. Longe, o escoamento, né, é Santos. E aí depois entra mão de obra e maquinário, assistência técnica para as máquinas. Mas o ideal seria, então, um ambiente onde que não chovesse, onde que você pudesse controlar a irrigação. Sim. E aí estava um cenário perfeito. Isso é o que o Peru faz. Eles irrigam com o derretimento do gelo da cordilheira e umas redes colocadas lá, é canalizado, vai só na raiz do pé de algodão. Que fantástico. Que dá aquela fibra longa. Então, abriu a maçã do algodão, deixa eu ir para a supima, é a semente do pima levado para os Estados Unidos. Plantado no deserto do Arizona, irrigado com o rio que passa lá na divisa e poços artesianos. Não chove nunca. O egípcio, eu também já fui lá no Egito, ele é plantado no delta do Nilo, né? E não chove nunca, é irrigado com água do rio Nilo, que é muito rica em nutrientes e proteínas. Né? Então, e a do australiano, que é um algodão pouco conhecido, não vem para cá, já vai direto para a Ásia. Né? Aí aquele só irrigação que é diferente. O deserto lá da Austrália ele é argiloso, eles inundam, como a gente planta arroz aqui, inundam as áreas, deixa ali, drena aquilo lá, semeia, é o suficiente para terminar o ciclo. Para terminar o ciclo. Então, né? A diferença é que no Brasil vai chover e nesses outros ali não vai chover. Não chove, não tem. E aí pega um solo fértil, né? A fibra, então, quando a maçã abre, ela vai ter 16 até 17 horas de sol por dia no deserto lá, e ela vai ficar fina, longa, resistente, com pouca impureza e microné. Mas também vai ter a classificação. Né? O aí Egito, vem a fichinha técnica dele. Aí o Egito ele classifica nos Giza. Giza 45, cada ano vai ter um número diferente. E tem o Ultima. O que eu quero falar dessa conversa? É que, comprei uma camisa de fio egípcio. Legal, e daí? Pode ser um fio pior do que o nacional classe 5. Entendi. Aí, ó, para quem se ilude...
Quero a ficha técnica dessa Posso camisa que falar eu uma coisa comprei. que pode ser um pouco polêmica? Pode. Adoramos uma polêmica. Olha só, sabe, eu falei que o pima é plantado lá no Peru. Qual é o tamanho do Peru na plantação de algodão? Talvez. Qual é o consumo do pima? Da onde que vem? Qual é o plantio, a área de plantio do egípcio? Né? Qual é o consumo do fio egípcio? Entendi. Então tu disse que tem um blend de material aí? Sim. Então, agora É tirado eu do- tenho que Teoria, assumir né? essa responsabilidade do que eu falei. Tirado nossas melhores fibras e misturado É uma com teoria. fibra, ou não mistura? Não é uma Não é a teoria. teoria. Não é uma teoria. Porque não existe. Uma É uma constatação. matemática que não fecha. É uma Tá. constatação minha, né? É, né? Mas é uma constatação minha. Mas não é Certo. uma coisa que não fecha. Certo? E não Então tem... não é puro. É. Mas Muita de coisa toda não é forma, pura. chegou naquelas características semelhantes, pode ser trabalhado como tal, porque ele vai entregar Sim. como tal, né? Se criou muito um conceito no mercado, né, de que o pima é legal na camiseta de malha. Ok, tá É. legal. E que o egípcio é legal num tecido plano, numa camisa social, com golinha. É egípcio, quero algodão egípcio. Certo. É uma coisa que eu também gostaria de assim, deixar bem claro. Eu não consigo diferenciar. Se me trazer um tecido, tanto malha ou plano, um é feito com pima, outro é feito com egípcio. Os fios foram feitos na mesma máquina, com a mesma torção. Vamos levar a isso, feitos na mesma torção. Me diz qual é egípcio e qual é pima. Eu não sei. Nós já fizemos tecido plano com pima. Um cliente pediu muito. Tá bom, vamos fazer. Quando ficou pronto, mas não ficou tão macio. Não ficou tão macio. É pima? Ela diz, o conceito, então, era pima, tá? Eu tenho certeza que era pima. Mas por que então... Não, o pima é mais macio. O algodão, pima é mais macio do que o egípcio? Eu discordo. O fio, sim. O fio pima da malha é mais macio do que o egípcio de algodão. Por quê? Aquela história que eu contei antes. O fio, para tecido plano, tem mais torção, que deixa o tecido mais rígido. E para malha mesmo. E para malha tem menos torção, né? Imagina, quanto mais torções eu colocar num punhado Vai de ficar fibra, um mais cordão rígido ele bem fica. Tem duro. hora que vai ter tanta torção que a gente vai formar um rabo de porco. Né? Tanta torção. Isso é um cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer um fio para tecido plano. Não pode meter tanta torção para ele começar a dar as laçadas, ou rabinho de porco no tecido. A malha tem menos, fica mais macio. Né? Esse é um conceito meu, o pima, o algodão é mais macio. Tem muito mito nisso tudo. Tem muito Depende, mito, tudo né? depende. Mas também eu acho que questões comerciais também, né? O que fica, sim. né, o que se agrega muito? De novo, eu volto para o beneficiamento. O beneficiamento tem dado muitas soluções interessantes ali. Então, né, existem esses blends aí, né, feitos, né? 80% da fibra do Brasil. Cara, tem muita fibra boa que é exportada. Sim. E aí onde estão as maiores fiações? Hoje estão na Índia, no Paquistão. Nilson, dá para pegar um fio, um algodão assim e separar ele, tirar só as fibras bem longas e sim. as médias? Sim. E aí ter um subproduto assim? Sim, na verdade a penteadeira faz isso, né? Mas aquilo que sai da penteadeira... Aquilo é usado para fazer o open end. Então é. O fio open end é só fibra curta. Certo. Né? Não é jogada, tem uma fiação... Não é só uma limpeza, é dois produtos, É uma só uma separação, classificação. É uma classificação, é penteadeira, ela vai pegar Tá. é uma fita já, né, de fibras, Tá. e aí vai estar numa parte tem uma garra, no outro lado da máquina passa um pente, e aí de acordo com a distância que você deixa essa garra, você vai pentear ou pré-pentear o fio. Se eu deixar ela E ela vai catando ela ali, no vai caso. tirando fibras Sim. curtas fora, as longas seguem. Volta o pente, tira a fibra curta, as longas seguem. Entendi. Esse é o ciclo. Aí a curta, né, ela vai para um reservatório lá, usada para fazer fio open end. E a longa segue para fazer o fio penteado ou compactado. Que legal. Né? Existe também o fio pré-penteado. Talvez já escutaram falar, isso é pré-penteado. Não, pré-penteado, nunca escutei. Existe. O que é? Ele tem a penteadeira, mas ele não tira todas as fibras curtas. É o ajuste aqui dessa garra Tá. que é feito para não tirar todas as Mais curtas. leve. Vamos render mais esse Vamos algodão. render mais esse algodão. Tem tudo isso, né?
Que legal, Tô que vendo. aula, hein? E assim, né, Nilson? Então, assim, mau caratismo nesse lugar aí dá muita coisa, Dá, né? né? Porque o cara mexe nos botões, né? Mexe nos materiais. Tu falou uma coisa bacana já, isso, né? E aí vem tudo. Como é que eu vou confiar? Aí vai pela idoneidade da empresa, da fábrica, Isso. da certificação que você coloca. Eu poderia fazer algodão e misturar outras fibras, poliéster, misturar viscose, para tornar o fio mais barato? Pode. Pode ser feito, né, de forma de mistura íntima no passador. Hoje em dia também as máquinas mais novas já têm um IDF, uma máquina lá na sala de abertura que Ou na mistura. mistura de fio, né? Ou da mistura de fio, né? Mas aí cabe da idoneidade de cada fabricante ser coerente com o que tu marca na ficha técnica. Certo. Isso tem que ser sério, né? Tipo assim, né? Você ter os certificados do fio egípcio. Como é que você vai certificar? Como é que eu provo que o tecido é de fio egípcio? Boa. Rastreabilidade. Rastreabilidade é pela nota fiscal. Nota fiscal. Quando você é fornecedor, homologa um fornecedor no Egito, o governo do Egito ele te concede o selo de fio egípcio, de fornecedor Olha. egípcio. Certo. Então, a gente, de tempo em tempo, vem um certificado novo. E quando um cliente pede, a gente manda a nota fiscal Certo. Olha. de compra desse fio. Legal. E aí, quais são os tecidos que são feitos? Isso também é especificado na ficha técnica. Esse é um fio 40 egípcio, fio 50 egípcio, fio 70 egípcio. Então tem como, gente, ó. É só averiguar. Tem cliente que... Normalmente isso acontece assim com clientes mais novos. Eu preciso do certificado egípcio e da nota fiscal. Até criar uma confiança. Assim também né? Para a viscose, a certificação da viscose, para ela ser sustentável. Isso, né? Aí... Mas, Nilson, quem vai dizer que aquela nota fiscal lá tu usou mesmo para fazer o pano do cara ali? Pode ter isso, já. Pode ter isso Pode também. ter. Pode ter, sim. Tudo é, né? Tudo Aí, existe. aí a outra empresa que está comprando vai fazer uma propaganda, não vai ser real, e aí vai sobrar para aquela e para outra, e aí não vai dar ruim. Isso aí. Entendeu? Então Mas não vale a O pena. que não é legal. Mas eu pensando ali de você falar que o governo autoriza a emissão de um certificado, isso acaba sendo um marketing deles, né, Nilson? Ah, né? Sim. Com certeza. Há uns anos atrás, o Egito vendia fibra de algodão. Aí já faz agora mais de 10 anos que eles não vendem mais a fibra de Eles algodão. industrializam O fio. Então, Logo mais eles vão vender o pano, então. Pois é. pode ser. Pode ser que não, pode ser que sim. Pode que não, ser. mas- Alguma coisa já deve estar sendo produzido lá, né, Nilson? Tecido, eu não conheço se existe É mesmo? produção de tecidos mesmo, não. Porque muito do fio, né, a Itália tem ainda poucas tecelagens assim É mesmo? boas. A Itália fazia os Vai tecidos. para a Ásia, todo esse material. Maior consumidor. Lamentavelmente. Que eu ia falando assim, enfiações. No Brasil, para fazer fio penteado, eu acho que não existe no Brasil todo 50 penteadeiras, máquinas que penteiam fio. Nossa. Olha. Na Índia, nós visitamos uma fiação GTN que só lá tinha 1000 penteadeiras. Só Nossa. uma. Que a empresa fabricante da penteadeira calma, rica. sério? Isso Meu aí? Que Deus! desproporcionalidade. Lá nós vimos uma placa de ouro, é a 1000ª máquina penteadeira rica. Mas daí a gente condensada. é o terceiro maior Tu não vê o produtor de fim. algodão Nós somos. e não tem 80%, penteadeira. 80% a gente exporta. E quem precisa da penteadeira é quem beneficia, quem executa a manufatura do material. Sim. Tem umas contas assim que não fecham, né? Que vai muita mão de obra para fazer um fio penteado. E aí vem de novo, você vem para o custo do Brasil. Fio open-end, o Brasil é autossuficiente. Tem muitas fiações na região, Brasil afora, fazendo fio open-end. Que a fibra nacional ela é a mais indicada para o open-end mesmo. Certo. Né? Então, existem bastante fiações penteadas no Brasil também. Mas assim... não representa praticamente, não sei se chega assim. Então o que acontece com o algodão é a mesma coisa que acontece com o petróleo, com mais ou menos minério isso. de ferro. Infelizmente a gente manda a matéria-prima para fora para ser industrializada e compra. Certo. Não é bacana. Seria legal investir na indústria aqui no Brasil, né? Sim, sim. Quem sabe uma hora isso Quem começa sabe uma hora a mudar. acontece. Tem muita Fazer tarefa mais. de casa para ser Tem. feita, tem muita. Nós não podemos perder as esperanças. A Renovil já está fazendo muito bem feito, né? Sim, né? Assim, a gente percebe muito ali que
o que transforma, o que gera mais riqueza, do meu ponto de vista, é a indústria. É a indústria. Da transformação. Quando você começa a sucatear ou não incentivar a produção industrial, vai acontecer algum problema para frente. Eu tenho muito essa visão do que gera riqueza, o que gera transformação na sociedade, o que melhora a qualidade de vida das pessoas. É a indústria. Não sei porque eu sou uma pessoa da indústria, mas eu vejo, agrega valor, agrega produto, distribui renda e vem lá. E a indústria têxtil no Brasil, a gente assim, sabe que está passando por uns perrengues difíceis. Aí tu tem que estar toda a vida Isso aí. inovando. Né? O que está mantendo assim é o diferenciado, a inovação. É verdade. Que demais, né? Nossa Senhora. Meu Deus. Eu vou encerrar o episódio, aí tu fica mais umas 3 horas aqui conversando com a gente. Porque é muito bom. Que demais, né? É muito bom. Que Eu tenho legal. muita curiosidade também. Quando alguém apaixonado pelo aquilo que faz, fala, né? É. Muito bom. Opinião, iniciativa, Por causa enfim. disso que ele falou, que as pessoas gostam de ser perguntadas, porque ele tem essa estatística de que ele perguntou para outras pessoas apaixonadas. Então elas tinham a paixão de explicar, entendeu? Sim, é isso. verdade. É verdade. Porque se tu pergunta pra alguém que tá desgostoso da vida, que ele não vai querer falar nada. Ele só vai querer falar. É. Só vai reclamar, né? Já, É reclamação, é a primeira coisa. É verdade. Sim, acontece, né? A gente sabe, cara, cada pessoa tem o seu jeito, tem dias diferentes para dias trabalhar, tem dias que tu tem que saber respeitar, tem hora que tu sabe que tem que... Opa, hoje eu tenho que recuar. Pra Nilson, e os novinhos, Nilson, que chegam assim, não tem esse know-how de querer olhar uma fábrica e tal, como é que tu faz para fazer eles terem um pouco desse gostinho que a gente tem de querer olhar uma fábrica de um jeito diferente? Tu recebe Puxa. para treinamento bastante pessoas novas ou não? Sim, Sabe? recebo. Ontem a gente estava em treinamento, assim, talvez a mão de obra é o maior desafio no momento. Assim, a gente tem um número de dificuldades, mas reter as pessoas está sendo difícil. Treinar é difícil, já. Tem setores, né, que são mais complicados. Ontem a gente estava com treinamento com 2 pessoas assim que nunca tiveram contato com nada de fio, de tecido, nada. E você tem que começar, como faz o nó de tecelão. A primeira etapa, mostrar qual é a grossura de um fio, qual é a diferença dos tecidos, essa parte dos ligamentos que eu falei de sarja, entender uma ficha técnica. Então, essa é a primeira etapa, tá? Que a gente coloca as pessoas no começo, quando ninguém tem contato, as atividades talvez menos complexas, né? A sentir manusear um fio. O nó de tecelão tem uma maneira correta para você aprender, porque eu acho muito difícil de corrigir o vício de uma pessoa. Né? Tem maneiras, sei lá, quantas maneiras tem de fazer nó de tecelão, mas aí a preocupação de logo ensinar certo. Para depois mudar, a gente sabe. Depois que ele pega um jeitinho ali. É difícil. E depois que pegou o jeito, né, aí vai. Mas assim, ó, tem pessoas que é incrível a capacidade como tem de aprender rápido. Já presenciei muito isso, né? A gente falou que mão de obra é um desafio, mas tem muita gente nova. E principalmente os jovens, que a gente às vezes tem tanta curiosidade de saber como eles estão agora recebendo isso, né? Mas muitos jovens aprendem muito rápido. Muito rápido. Tem muita gente nova muito boa vindo aí. E isso, assim, para mim é bacana e me acende. Opa, se eu quiser continuar na Renovil, tenho um projeto de vida, eu tenho que me atualizar. Eu tenho que me atualizar também, né? Legal. Tem gente nova bacana. O que é vindo bom aí. a gente Cara, que é pensar, muito né, bom. Nilson? Mas é uma filosofia de trabalho minha. Quanto mais pessoas souberem o que eu sei, melhor para mim, melhor para a empresa, melhor para todo mundo. Cara, conhecimento tem que ser disseminado. Esse negócio de ter, vou guardar para mim, sei lá, não faz parte. E vou te dizer, vai chegar lá na frente e vai se frustrar porque guardou. Sabe? Com certeza. Porque vai se perder. Talvez foi um dos motivos que eu fui convidado para voltar na Renovil, porque eu gostava de ensinar, para ver como é que é. E não me incomodei em ter 2.000 horas no banco. Agora, Juliana, agora já tem, não sei, muitos anos que nem me ligam mais depois do trabalho. Não sei quantos anos faz, assim, eu saio, assim, eu vou embora quando tá tudo legal, né?
Ela disse, não tem... Mas de me ligar depois, ou de ter uma mensagem no WhatsApp depois do horário de trabalho, é muito raro. O WhatsApp até que tem ainda alguma coisa. Mas ou de te ligar para ver, ou de madrugada, como ligava, o cara ligava de madrugada. Isso é... Tive que organizar. Mas assim, e aí com o tempo você foi treinando, vai, e... Deixa as pessoas autônomas. Então, né, quanto mais pessoas souber o que eu sei, melhor para todo mundo. Eu estou imaginando, né, nós falando de jovens, eu estou imaginando a dupla jovem que vem amanhã gravar, vai querer muito assistir o do Nilson. E tu tens que conhecer, eu indico, e depois eu vou te mandar sim. Dupla, os dois meninos que têm uma marca que legal. sensacional, que fazem uma mídia que tu também vai gostar de ver. Nós vamos fazer eles ir lá visitar o Nilson. Sim. Marca a data que a gente vai lá. Eles vão adorar. Eles vão adorar. Eles vão adorar. Eles vão acabar virando teu cliente se já não são. Cara, é verdade. Sensacional. E, essa troca de informação, esse benchmarking que fala aqui, cara, isso é muito bacana. Não existe segredo. É a primeira marca jovem que a gente vai trazer, né? Amanhã. Desses todos os 70 e tantos episódios, eu acho que marca de jovens é a primeira, né? Pode ser. E realmente se destacam. E são com base no interior. Gosto demais. Gosto demais. Bacana de ver esse sangue novo, eles né? Usam flanela, eles usam flanela. Cara, eles vão amar, eles vão amar. Sarja também. Tô querendo saber quem é, mas deixa para outra. Vou deixar na curiosidade. Daqui a pouco eu te conto. Ai, Nilson, eu tô tão feliz que tu veio, tô tão feliz que tu explicou isso tudo. Eu também gostei de ter vindo. Que legal. Muito bom, eu te agradeço demais por ter vindo da tua cidade até aqui para conversar com a gente. Eu acho que o pessoal que está assistindo até agora deve estar pensando, nossa senhora, né? O que pessoas ricas que a gente tem dentro das fábricas e a gente não faz a menor ideia de tantas etapas que existem até existe chegar essa fábrica tão maravilhosa aqui na nossa região, né? Pronto, isso. Então, cara, muito obrigada mesmo. Agregou demais a esse podcast todo aqui, essa temporada. Obrigada mesmo. Cara, eu que agradeço a vocês pelo convite. Eu gosto de falar do que eu faço, faz parte da minha vida. E aquilo que, quanto mais a gente puder disseminar, quanto mais pessoas crescerem, quanto mais toda a região, a sociedade evoluir, é melhor para todo mundo. Isso aí. Com essa baita frase para te incentivar aí o resto do teu trabalho, do teu mês, do teu ano, né? A gente encerra essa primeira gravação do ano muito feliz, com muito conteúdo. Nossa Senhora. História de vida, conteúdo, né, Nilson? A inspiração de vida e conteúdo. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui, tu me ajuda a responder, né, Nilson? Sim, ajuda a gente a responder, né? Porque às vezes vai ter muito técnico de plantão aí querendo saber, né? Sim. Pode que apareça algumas polêmicas, né? Pode, que é bacana, às vezes aparece, né? mas pode aparecer. É legal também, né? A gente tá aí pra conversar. É legal. Uhum. Desde que participem e que, né? E com certeza pessoas vão querer, né, ver, e você que tem um amigo que lembrou agora, encaminha para ele, porque vai ser muito útil e muito legal também. Então, tá bom? Até um próximo episódio. Beijos. Beijo, obrigado. Tchau.